Oi pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo romance urbano. Bom, para encerrar esse conteúdo, eu trouxe para hoje uma lista com 10 questões para nós resolvermos sobre esses conteúdos que nós já estudamos, desde a primeira aula, quando nós fizemos a introdução sobre esse conteúdo, quando nós tratamos do romance Memórias de Sargento de Milícia, a Moreninha, Lucila, Diva, Senhora, tá bom? Então, assim, é bem melhor estudarmos pra gente compreender de fato um conteúdo. É sempre bom, ao fim de todo o conteúdo, eu gosto de fazer essas questões pra gente assimilar melhor, tá? Esse conteúdo. Então, vamos lá. A primeira questão que eu trouxe para nós resolvermos hoje é da obra Lucila, do José de Alencar. E ela pede o seguinte: em relação a Lucila, de José de Alencar, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, uma curiosidade que eu tenho notado é que as bancas de questões, as bancas que elaboram essas questões, têm cobrado muito do candidato a alternativa errada, o que não se aplica, a incorreta, a errada, a que não está dentro do contexto, enfim. São estratégias também de pegadinha, as famosas pegadinhas. Então, sempre é aconselhável que quando você pegue uma questão, você circule, tá? Marque a alternativa correta ou incorreta, ou a errada, ou a que não se aplica, para que você já grife ali como se fosse uma palavra-chave, para o teu cérebro não estar ali procurando o que está certo. Porque eu sempre digo que a tendência do nosso cérebro, nossa mente, é procurar o que está certo. E às vezes acontece da gente confundir na hora de marcar a questão, tá bom? Então a gente vai procurar o que está errado a respeito de Lucila, certo? Vamos lá, diz o seguinte: a obra apresenta muito adequadamente o tema da prostituta regenerada, bem ao gosto do romantismo. Sim, gente, foi exatamente isso que eu falei. Eu fiz até a comparação da Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho. É uma prostituta regenerada. Por o amor que ela tem ao Paulo, ela abandona aquela vida. Ela abandona aquela vida que... Isso foi o que deu gás pra ela, pra abandonar uma vida a qual ela nunca foi satisfeita, ela nunca foi feliz com aquela vida, né? Eu deixei bem claro que ela é inserida, quando ela vai contar que ela era a Maria da Graça, quando ela vai contar como foi que ela entrou naquela vida, é bem nítido que o que a motivou ali foi questões financeiras, né? Ela queria ajudar a família que estava enfrentando um problema grave de saúde, né? Então, gente, a letra A está corretíssima, então não iremos marcá-la. A B diz: o narrador tem, além dos leitores da obra, explicitamente uma interlocutora com um personagem leitora, né? Que é a senhora GM, gente. Essa senhora GM que a gente não sabe quem é. Então essa é a interlocutora, ele está escrevendo para ela. O narrador é o Paulo, que é um narrador personagem. E além de tudo, ele vai escrever, vai trocar essa informação. Interessante que José de Alencar vai fazer o seguinte: lá em Diva, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que o Augusto, a personagem Augusto, que era o médico que é apaixonado pela Diva, pela Mila, conheça o Paulo numa viagem. O Paulo, o protagonista aqui de Lucila, e eles ficam amigos. E aí depois o Augusto vai contar como ele conheceu a Mila, que era a diva dos salões, e vai escrever uma carta contando esse romance para o Paulo. Interessante que isso dá uma certa verossimilhança à obra. A gente pensa assim, será que é verdade? Será que existiu essa prostituta Lúcia, né? Enfim, a estratégia do José de Alencar, obviamente. Todo texto tem um pretexto, tem uma intencionalidade. Então, vamos lá. A tá certa, B tá certa. Letra C. A narrativa se constrói em dois tempos muito bem marcados, o da vivência e o da narração da vivência. E exatamente, é o tempo da vivência e o tempo da narração, o tempo que Paulo vai contando essas histórias para sua interlocutora. Também está certo. Letra D. A aparição de Maria da Glória resolve todos os problemas da personagem Lúcia, porque aponta um caminho da expiação da culpa, construindo um final feliz para a narrativa. Gente, é o seguinte, olha só o que é o elaborador que fez nessa alternativa. A aparição de Maria da Glória, porque assim, a gente só descobre que Maria da Glória, que Lúcia na verdade, ela está usurpando o papel de outra pessoa, que o nome dela, na verdade, é Maria da Glória. Quando sua amiga Lúcia morre, ela vai usurpar esse papel para não causar vergonha na sua família. Ela conta a verdade para o Paulo. Ela diz exatamente quem ela é. Para a única pessoa que ela conta: olha, sabe aquela famíliazinha ali? Então, eu sou a Maria
a Maria da Glória. Eu não morri, eu tô aqui viva. Tá vendo esse caixão bem aí? Quem morreu aí foi a Lúcia. Eu tô aqui usurpando o papel dela pra não envergonhar a minha família, inclusive minha própria irmã Ana. Se a sociedade souber que Ana, minha irmã, que eu tento manter lá no colégio interno, é minha irmã, a sociedade talvez atribuísse a ela também o mesmo peso dessa prostituição sem ela ter culpa, enfim. Então ele vai fazer o seguinte, quando ela se descobre quem ela realmente é, né, ela faz o que? Ela é como se ela usasse como um bode expiatório, né? Ela vai dizer, ó, aqui é a causador, aqui é a real situação, eu sou exatamente eu não sou Lúcia, eu sou Maria da Glória. E aí a sociedade, mesmo assim, a sociedade não vai perdoá-la. Sendo Lúcia ou sendo Maria da Glória, o que a sociedade vai colocar em xeque ali é o fato dela ser uma prostituta. E isso é imperdoável, e é por isso que ela morre no final, dando spoiler aqui. Quem quiser ler, gente, essa obra é uma obra maravilhosa. Eu tenho, inclusive, essa obra, gosto, já li umas 3 vezes. E, assim, ela acaba morrendo, é como se fosse o preço que ela pagou. Então, a obra não tem um final feliz, gente. Mas por que ela se enquadra no romantismo? Porque é exatamente isso. A morte dela significa o arrependimento e a redenção. Por isso que é um final romântico, aceito nos padrões românticos. Então, podem marcar aí a letra D, que é a incorreta, tá? Vamos passar aqui para a próxima. A segunda diz o seguinte: assinale a alternativa mais uma vez, gente. A alternativa incorreta a respeito de Lucila, José de Alencar. Vamos lá. Paulo, como protagonista, simultaneamente agente da narração e objeto da narrativa. Sim, porque ele é um autor, é o narrador personagem. Assim como ele narra, ele também participa das ações. B, diz o seguinte: é um romance que apresenta uma pluralidade de olhares narrativos, principalmente na caracterização da personagem Lúcia. Sim, gente, também tá certo. A gente vai ter, lembra que eu falei do maniqueísmo? Ora a gente tem uma possibilidade de enxergar a Lúcia como uma mulher extremamente sem caráter e sem pudor. Tem uma cena lá que ela fica despida, se exibindo para vários homens. No início da narrativa tem uma cena bem chocante, né? Que o Paulo ali, apaixonado por ela, e assim, ele amava, ele era tão apaixonado por ela que ele sabia que era uma prostituta, que ela era uma cortesã, que ela, né, tinha vários relacionamentos com vários homens por dinheiro e tal, mas assim, ele se recusava a acreditar que ela realmente tinha essa falha de caráter, ou em que ela teria coragem de fazer coisas mais absurdas. E aí chega esse momento que ela tá lá, né, numa casa de um amigo, não lembro se era do Sá ou de um amigo lá. E aí tem um dos senhores lá que era riquíssimo, que manda ela tirar a roupa, ela ir lá no centro daquela sala e tirar a roupa, ficar despida. E o Paulo, ele fica muito enciumado, ele fala, você não precisa fazer isso. E aí ela fala que é o papel dela, fazer isso. Ela em nenhum momento ela vai se recusar, ela vai lá e ela tira a roupa, e ele fica muito chateado com isso, né? Então, assim, gente, assim, olha, as narrativas de José de Alencar são cheias de detalhes, é uma riqueza de detalhes, assim, imensa. E vale muito a pena você ler, porque aqui eu faço uma análise, mas é impossível fazer a análise de cada parágrafo, cada linha escrita. É por isso que é muito importante sempre ter a leitura dessas obras, tá? Então, prosseguindo aqui. Letra C diz o seguinte: a gente tá procurando, lembrando a incorreta, mais uma vez a errada. É um romance que traz uma visão alienada da sociedade urbana do Rio de Janeiro por focalizar unicamente o drama individual da protagonista. Mentira! Não é um romance nada a ver com um romance alienado, pelo contrário. Os críticos literários até dizem que é uma das obras que já traz uma pincelada de introdução ao realismo, por falar o quê? Que, assim, aqueles homens que procuravam a Lúcia eram, na verdade, os grandes nomes ali da sociedade, os grandes representantes da política, as grandes camadas da hierarquia social. E assim, tá fazendo o quê? Fazendo uma crítica, não está se mostrando alienado, mas está dizendo que sabemos que eles se comportam em casa de uma determinada maneira, se mostrando como senhores da boa conduta e da moral, mas eles vão aos prostíbulos. São eles quem mantêm esse tipo de profissão que é tão mal vista pela sociedade. Perceberam a crítica? Ela não tem nada de alienada, é uma obra muito à frente do seu tempo, diga-se de passagem. Então, a segunda é a letra C. Podem marcar aí no gabarito de vocês. Segunda, letra C. Terceira, vamos lá. De acordo com a leitura da obra Lucila, de José de Alencar, julgue as alternativas
a seguir, marque a alternativa correta. Finalmente tá pedindo aqui a alternativa correta, né, gente? Porque até o momento era só marcar a incorreta. Então vamos lá. Primeiro, há em Lucília um clima de sensualidade constante, combinado com ardor e sofrimento, bem ao clima da literatura romântica que predominava na segunda metade do século XIX. Certíssima essa Gente, assim, quando acontecia a cena, sabe, mais picante de sensualidade da Lúcia, no outro dia, às vezes, ela ficava mal, ela ficava ressentida, ela tinha um sentimento de culpa, era como se ela estivesse usurpando, de fato, um papel que não era dela, como se fosse assim, ela tinha tanta raiva, tanta amargura das coisas que ela tinha passado, que ela estava cada vez mais envolvida naquela vida de luxo, que era mantida por essa profissão, né, por assim dizer. Ela acontecia essa cena, daqui a pouco ela estava se martirizando, estava arrasada, estava chateada, e quando ela contracenava na narrativa ali com o Paulo, a gente percebia isso, que ela ficava muito chateada, era como se sentia de arrependimento, tá? Fosse predominando ali o arrependimento, combinava o sentimento e o clima de romance. Então, assim, era um romance romântico, então ele tinha que se adequar a essas duas categorias, embora fosse antagônica, né? Sensualidade e romance mais romântico. Ele tinha que mostrar que ela estava fazendo aquilo, mas estava arrependida. Então era morde a sopra. 2. O romance entre os protagonistas Lúcia e Paulo sacode a corte e provoca um excitado burburinho na sociedade. De um lado, a mulher que, sendo de todos, jurava não se prender a nenhum homem. De outro, um homem em dúvida entre o amor e o preconceito. Gente, é interessante, né? Por mais que o Paulo amasse a Lúcia, ainda assim ele sabia que não seria fácil, porque a qualquer momento ele ia se deparar com cenas de pessoas que já tinham, digamos assim, frequentado a casa de Lúcia, que sabiam os segredos mais íntimos dela, que era algo inaceitável, e aí isso ia ferir a sua índole, a sua natureza de homem, por assim dizer. Então a gente tem aqui um sentimento de conflito existencial, né? E aí, por quê? Porque como era que um estudante de direito, um homem de prestígio, ia se envolver com uma mulher daquela, né? Como era colocada a personagem. A Lúcia era uma prostituta, então nenhum homem poderia se apaixonar por ela. E quando o Paulo se apaixona, começa a ver aquele burburinho na sociedade, as pessoas comentando a respeito disso. O terceiro diz o seguinte: o foco narrativo é em terceira pessoa, o narrador observador não participa da história? Não, gente, ele é um narrador personagem, participa sim, ele é um protagonista, um dos protagonistas, faz par romântico com ela. Com isso, há um forte apelo à imaginação. Então, o terceiro tá errado, o primeiro e o segundo certo. Quarto, em Lucília, o amor não resiste às barreiras sociais e embora sociais e morais. Assim, é o romance da bela Lúcia, a mais rica e cobiçada cortesã do Rio de Janeiro, e Paulo, um jovem modesto e frágil. Gente, essa quarta também está correta, porque de fato, gente, a obra tem um final triste, porque ela não consegue sobreviver com aquilo. Por mais que ela não queira mais viver da prostituição, ela se arrependa, vão morar em uma casinha muito simples, muito humilde, que vai ser um contraste daquela vida de luxo, aquela vida pomposa, cheia de luxos e joias e adornos, aquela vida sabe, assim, o carmim, é o vermelho ali, constante, aquela imagem de luxúria mesmo, no sentido, assim, de sexualidade. E, assim, aquilo vai contrastar com a vida que ela escolhe. Como se ela dissesse assim: eu quero voltar a ser Maria da Graça. E aí ela vai se despir de tudo isso, de todo esse luxo, de toda aquela vida na corte, e eles decidem viver no seu ninho de amor, que seria aquela casinha inocente ali, num determinado local. Mas, assim, é como se aquela mancha da prostituição a acompanhasse aonde quer que ela fosse, porque quando ela se depara lá um dia, num determinado momento bem, digamos assim, bem tranquilo, que ela imaginou que poderia ser feliz ainda nessa vida, nessa terra, e aí quando acontece que ela se depara com a personagem
que tanto que humilhou, que a massacrou, que na verdade a induziu a essa vida de prostituição, que foi aquele primeiro homem, que era uma imagem terrível na mente dela, como se fosse um pesadelo constante. Quando ela se depara com ele, e quando ele usa de deboche para com ela, fala mal dela, assim, ela vê que não é possível, mesmo que ela venha a se redimir, não é possível ela retornar a ter uma vida digna, tá, gente? Então, tá correto aqui, vamos lá. Primeira, segunda e a quarta também está. Podem marcar aí a letra B. Vamos para a quarta. Bom, a quarta questão diz o seguinte: leia o texto para responder a questão. Uma mulher como eu não se pertence, é uma coisa pública, um carro de praça que não pode recusar quem chega. Que horror, gente. É um fragmento de Lucila. Olha como ela se vê, gente. Olha só, ela tá dizendo o quê? Uma mulher como eu, ela tem consciência do papel que ela ocupa na sociedade. Ela diz, é uma coisa pública. É igual um carro de praça, sabe? Todo mundo que chega ali, ela não pode recusar a corrida. É um ônibus, de repente chegou ali um passageiro, tem que ir. Que horror, né? É por isso que eu digo, essa obra ela tem muito de realismo, né? Ela já é uma introdução, o primeiro pé do degrauzinho lá do realismo, eu diria dessa maneira. Bom, então, pelas palavras da protagonista, percebe-se um forte desabafo. Esse sentimento é consequência de quê, gente? Por que ela tem esse sentimento de que ela é uma coisa pública? Vamos lá. Ela é uma consciência de submissão, que é característica da própria personagem? Não, gente, ela não se colocou dessa forma assim. Ela é pelo contrário, ela não é colocada aí. Ela diz o seguinte, quando ela, de submissão, não seria ela dizer assim que ela está submissa, está vulnerável de certa forma àquela situação, não. Porque ela entende que para isso tem um preço, um contrato. B. Do forte apego que Lúcia tinha por sua família. Não, gente, não é por isso, não tem nada a ver aqui com a questão familiar dela, não. Aqui foge totalmente o sentido desse fragmento. C. A impossibilidade de se manter como centro do poder e do domínio também não se adequa. E a D. De resignação, recusando-se a abandonar a sua vida para viver com Paulo. Nesse momento, sim, gente, aqui era o seguinte, esse fragmento vai ser o momento em que Paulo, ele tá apaixonado por ela e ele decide que eles podem, sim, ela pode abandonar aquela vida, eles podem tentar viver longe de tudo aquilo, de todos os rumores, até mesmo do preconceito que ele mesmo também iria enfrentar. E aí ela se recusa, ela vai ser um pouco resistente, até que finalmente ela consegue acreditar que é possível ela abandonar aquela vida e não sofrer mais nenhum tipo de repressão, tá? Então podem marcar a letra D. Essa quarta letra D eu consideraria uma questão de nível médio para alto, em termos de dificuldade, porque assim, esse fragmento, gente, ele solto, assim, isolado, tal qual está apresentado ali, aqui na alternativa 4, se você não tivesse conhecimento do contexto, fica um pouco difícil de responder mesmo. Quinta questão. Agora, gente, vamos para a obra que é Senhora, né? A quinta questão, porque a questão central proposta no romance Senhora, de José de Alencar, é a do casamento. Lembrando que essas questões são do quê? Do romance urbano. Casamento. Esse é o grande ponto central da obra Senhora. Considere a obra como um todo. Indique a alternativa, olha só, gente, que não condiz com o enredo do romance. Tá pedindo o que tá errado. Então eu tenho encontrado muito, gente, nessas bancas que elaboram essas questões, muito pedindo essas questões, o que tá errado, o que tá incorreto. E nos concursos públicos também tem sido cada vez mais frequente. Então, quinta questão, qual o tema que não condiz? O casamento é apresentado como uma transação comercial e por isso o romance estrutura-se em 4 partes: preço, quitação, posse e resgate. Tá mais que verdadeira. Os capítulos tá lá tudo separadinho. A parte do preço. Gente, é muito interessante, gente, essa parte do preço. Por quê? O Fernão Seixas, ele era um jovem, assim, que ele não era rico, né? E até mesmo quando o pai morreu, digamos assim, que ele não era um bom administrador nem dos recursos que o pai dele deixou. Ele acabou indo estudar fora, né? E os recursos da família foi todo para investimento dele. E, digamos assim, que não rendeu muito retorno, não, esses estudos. E aí, ele era aquele jovem que apreciava o luxo, os charutos caros, os ternos caros. E tudo isso para eles, detalhes, digamos assim, aquilo de bom que a vida poderia oferecer. Ele apreciava muito. Porém,
Aí ele vai, se apaixona por quem? Por Aurélia. Ele viu, lembra que eu falei que as mocinhas, quando chegava a idade de namorar pra casar, porque assim, namorar era associado a casar, não tinha negócio de namorar com um com o outro, não. O namoro era algo já marcado pro casamento. Aí ela tava lá na janela, a mãe dela mandou ela ficar na janela porque já tava chegando a hora de casar. E aí, gente, o que acontece? Ela vai conhecer alguns pretendentes, assim, ela não dá bola pra nenhum. Até que ela conhece o Fernando e ela se apaixona por ele. Quando ela se apaixona pelo Fernando Seixas, o Fernando se apaixonou, foi algo que envolveu os dois, o sentimento que envolveu os dois, porque era recíproco, ele também se apaixonou por ela. Mas, lembra que eu falei que ele tinha 2 irmãs e ele tinha que casar essas 2 irmãs, e para ele casar as meninas, as irmãs, era necessário oferecer o quê? Dote, um valor em dinheiro. Mas ele não tinha dinheiro para oferecer, a família tinha gasto que os poucos centavos, o pouco de dinheiro que o pai dele deixou, ele tinha gastou tudo, né? E, enfim, ele precisava do dinheiro. Então, ele estava namorando, cortejando a Aurélia Camargo, quando apareceu Adelaide, filha de um rico banqueiro, que ofereceu nada mais, nada menos do que 30 contos de réis. E eu fico imaginando, gente, 30 contos de réis deveria ser muito dinheiro, né? Porque, assim, será que era 30 mil reais? Será que era 300 mil reais? Eu não sei. Será que era 200 mil reais? Se fosse calcular hoje, bom, eu não sei quanto era 30 contos. Mas o fato é que fez com que esse homem abandonasse a Aurélia Camargo por esses 30 contos de réis. Porque, gente, os 30 contos de réis era o dinheiro perfeito para casar as irmãs. Para casar uma irmã, né? E aí ele fez o quê? Abandonou a Aurélia Camargo, que era pobre, não tinha dote, e foi para quem? Para Adelaide, mesmo sem amá-la. Quer dizer, o que é isso aí, gente? É a crítica à transação comercial. Tá dizendo que o casamento é uma transação comercial. Ele vai casar com a outra, por quê? Porque ele não a ama, mas ele precisa do dinheiro para casar a irmã dele. Olha só como isso vai, é um efeito dominó. Para casar a sua irmã, ele precisa casar para receber um dote, para casar, sabe? Enfim, e assim sucessivamente. Então, olha só. É interessante sim, a letra A tá certíssima e tá pedindo que tá errada, né? Então, assim, exatamente, até que vai chegar um momento que o Fernando vai juntar todo o dinheiro, né? E aí você se pergunta, mas professora, quanto foi mesmo que a Aurélia Camargo pagou pelo dote do Fernando Seixas? 100, isso mesmo, 100 contos de réis foi o dinheiro que ela pagou pelo dote. Gente, assim, é uma obra é uma das obras que eu mais gostei de ler. E assim, essa percepção, né, de dinheiro, quanto a crítica, né, quem tem mais é que ganha. Adelaide, enquanto estava lá no topo do poder, o pai dela foi lá e disse, ela tá ali, o Fernando tá ali comprometido com a Aurélia Camargo. Sim, mas eu sou banqueira, tenho dinheiro, vou oferecer mais. E quando a Aurélia recebe a herança, que fica muito rica, ela começa a pensar, agora eu sou dona do poder, eu sei que manda nessa sociedade que tem dinheiro, e eu vou usar agora o meu dinheiro para fazer as minhas vontades. E a B, vamos pra B ainda, né, gente? Diz o seguinte, a Aurélia Camargo, preferida por Fernando Seixas, comprou. Gente, esse nome comprou, comprar é bem... E ele costumava caça-dotes, olha só, o termo de fato era um caça-dotes, sujeito-se ao constrangimento de uma união por interesse. Gente, o que acontece, ele é um insistente caça-dotes. E aí ele, digamos assim, não tinha lá a proposta de Adelaide, dos 30 contos de réis. E aí, quando o Lemos, o tio da Aurélia, vai procurá-lo e diz o seguinte, eu posso oferecer 100 contos de réis, mas só tem uma condição, você só vai poder conhecer a noiva no dia do casamento. Gente, ele aceitou. Ele tá mostrando que ele é um homem sem escrúpulos, né? Que ele vai rejeitar, quer dizer, ele já tá comprometido com a mulher, vai abandonar essa mulher que ele tá comprometido com ela por 30 contos de réis, para aceitar casar com outro por 100 contos de réis, que era a Aurélia Camargo, só que ele não sabia. E ele só ia descobrir quem era a esposa no dia do casamento. Se isso aí não é interesse, eu não sei mais o que é, né? Interesse demais. Interesseiríssimo. E a letra C, vamos ver o que a letra C diz. O casamento é só de fachada e a união não se consuma, visto que resulta de acordo no qual as aparências sociais devem ser mantidas. Gente, o enunciado está pedindo para a gente marcar a alternativa que não condiz com o enredo do romance, não é isso? Mas aí, lembrando que por mais que a obra tenha todos esses traços de crítica social,
ao momento, no final da narrativa, o Fernando, ele diz, ele já não quer mais aquela vida, ele viu que o dinheiro, que tanto ele sonhou com aquele dinheiro, não trouxe felicidade pra ele, e ele vai juntando dinheirinho até que ele devolve 100 contos de réis pra ela com juros e correções monetárias. E ele diz que quer o divórcio. Quando isso acontece, ela pede perdão pra ele, e sim, né, o casamento ali acontece, os dois se abraçam e beijam e tem um final feliz. Então a obra, no final, o casamento, ele, que no início ele é de fachada, mas no final ele vai ser concretizado sim, tá bom? Então a letra C está errada, porque no final eles vão ter um final feliz, idealizado. Sexta questão, bom, aqui tem um trecho da obra, vamos ler? Vamos lá. Seixas aproximou-se do toucador, levando por indefiníveis impulso, e entrou a contemplar minuciosamente os objetos colocados em cima da mesa de mármore, né? Lavores de marfim, vasos de grupos de porcelana fosca, taças de cristal lapidado, joias do mais apurado gosto. A proporção que se absorvia nesse exame ia com ressurgindo a sua existência anterior, a que vivera até o momento do cataclismo que o submergia. Sentia-se renascer para esse fino e delicado materialismo que tinha para seu espírito aristocrático tão poderosa sedução e tão meiga voluptuosidade. Todos esses mimos da parte pareciam-lhe estranhos e despertavam nele ignotas emoções. Tal era o abismo que se separavam do recente passado. Era como uma sofreguidão pueril que os aproximava por não sabendo em qual se fixar. Fazia cintilar as brilhantes aos raios de luz e aspiava a fragrância que se exalava dos frascos de perfume com inefável prazer. Nessa fútil ocupação demorou-se tempo esquecido. Porventura, sua memória atraída pelas reminiscências que suscitava objetos idênticos a esse, remontava o curso de sua existência e, descendo, depois o trazia àquela noite fatal em que se achava e a pungente realidade desse momento. Recuou com um gesto de repulsão. Gente, esse trecho aqui é lindo. A gente parece aquela cena bem... Eu consigo imaginar o período que eu li exatamente essa cena. Porque assim, o Fernão Seixas, gente, ele é... Só voltar aqui. Ele era interesseiro, né? Na questão anterior nós vimos que ele foi colocado como um caça-dotes. E chegou um momento assim, que ele acreditava que se ele tivesse, lá no passado, ele acreditava que se ele tivesse numa casa luxuosa, cheia de objetos de puro requinte, bom gosto, perfumes caros, joias finas, ele seria um homem feliz. E ele estava exatamente vivendo aquilo que outrora ele tinha idealizado para a vida dele, que era o quê? Era uma vida num requintado ambiente, sabe, uma casa de puro bom gosto. Mas ele estava imensamente infeliz, porque o preço que ele estava pagando para isso era uma vida de humilhações, porque quando eles estavam lá na mesa de jantar, juntamente com a família e os agregados, eles fingiam ser um marido e uma mulher, um casamento feliz. Quando estavam nas festas, no sarau, nos bailes, eles fingiam um casamento feliz, mas quando estavam em quatro paredes, eram um humilhando o outro. E o tempo inteiro a Aurélia Camargo sempre lembrava que o comprou por 100 contos de réis. E ele ficava amargurado, eles discutiam muito. E nesse momento aí que ele tá ali apreciando, olhando aquele, sabe, ele tava ali ainda deslumbrando aqueles detalhes daquela mansão, e ele se dá conta de quão infeliz ele estava. Pronto. Fechando essa observação, vamos para o enunciado. Considerando esse trecho no contexto da obra em que pertence, é correto afirmar que nele a personagem Fernando Seixas, o que ele faz, gente? Rejeita os objetos que o cercam porque deseja conquistar posição elevada em ambientes nada a ver. B. Dá-se conta de que aqueles objetos que tanto valorizara nesse momento era a comprovação dos erros que praticara. Gente, é exatamente isso. Quando ele para pensar, para apreciar aquele cenário e os objetos, ele começa a entender o preço que ele está pagando por estar vivendo naquele ambiente. E é caro demais, porque ele estava extremamente infeliz, se sentindo humilhado. Então, o que ele decide? Ele decide que não vai usar nenhuma das roupas finas que a Aurélia compra pra ele. Ele decide que não vai fumar nenhum dos charutos caros que ela compra pra ele. Ele decide que nem vai trabalhar na carruagem chique que ela compra pra ele, que a família dispõe, que eles têm.
ela decide não usufruir de nada, decide não usufruir de nada que Aurélia dispõe, tá? Ele decidiu que e ele continua trabalhando no mesmo lugar, ganhando o mesmo saláriozinho medíocre, e é assim que ele vai, o momento que ele decide, silenciosamente, ele só vai saber disso no final da narrativa, mas é um momento que ele tá vivendo aquela vida, porque o único luxo que ele tem ali é viver naquela casa, mas ele já nem admira mais a casa, porque ele viu que nem é feliz ali. Ele tá lá e aí ele finge estar vivendo bem enquanto marido e mulher. Quando estão no quarto, cada um vai pro seu quarto, eles discutem constantemente, e com isso ele vai trabalhando e juntando centavo por centavo para pagar a Aurélia, que a gente só vai descobrir isso tudo no final, que é onde ele vai se regenerar, dizer que ele não era um caçador sem interesse, tá? Que a obra é uma obra do romantismo. Então, de fato, gente, podem marcar aí a letra B, tá? Vamos para a próxima questão, 7ª questão. Leia o trecho a seguir de José de Alencar. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados... Só uma pausa, observe que o trechozinho ali do início, ele nem tá dizendo qual é a obra, né? Ele só diz a obra de José de Alencar. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza. Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando-lhe a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim, costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-lhe certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia contava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderia obter no mercado matrimonial. Então, gente, olha só. A Aurélia, ela não era uma mulher alienada. Ela era uma mulher, digamos assim, que tinha passado pela vida amarga da pobreza e que agora, com o dinheiro, ela não era mais ingênua, não. Ela sabia que quem gira o mundo, quem governa as coisas é o capital, é o dinheiro. O que ela fazia? Ela ia para as festas, ia para os bailes, e quando ela chegava lá, ela começava a olhar fulaninho de tal. Fulano, sei lá, vale 40 mil reais. Um exemplo, tá, gente? Colocando na moeda de hoje. Vale 40 mil reais. Ele, né? Aquele ali, fulaninho vale 60 mil, né? Ele assiste filme sem legenda, vale 60 mil. Outro ciclano vale quanto? Vale 80 mil. Fez 1000 na redação do Enem, isso aí vale 80 mil reais. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim, gente. Ela brincava com isso. Ela sabia que eles também eram interesseiros, só que estavam interessados no dinheiro dela. Não era amor. Era interesse para ter a boa vida que ela poderia oferecer para ele, tá? Então, para eles. Então, assim, é o seguinte. O que ela fazia com isso? Só voltar aqui, né? 7ª questão. O que ela fazia? O romance Senhora, ilustrado pelo trecho. Aí, assim, vamos procurar o quê? Vamos procurar uma alternativa que esteja condizente com esse trechinho aqui, tá? Que vai falar o que ela tá convencida de que os pretendentes dela não tem um que não se interessa somente pelo dinheiro e que ela vai retribuir isso com... Assim como eles têm interesse no dinheiro dela, ela vai o quê? Dizer quanto vale cada um. Então, vamos lá. Diz o seguinte... o romance ilustrado pelo trecho Senhora, ilustrado pelo trecho A, representa o romance urbano de Alencar, a reação de ironia e desprezo com que a Aurélia trata seus pretendentes, visto sob ótica do mercado matrimonial, tematiza o casamento como forma de ascensão social. Gente, perfeita a letra A, exatamente isso. É exatamente o que o romance, você fazendo a análise desse trecho aqui da obra, né? Aí que ela diz claramente, ela começa a dar um valor monetário a cada um pretendente. Quer dizer, o que representa o quê? Que ela vai tratar esses pretendentes com essa ótica do mercado matrimonial. Né? Cada um vale, né, de acordo com seus atributos, com suas qualidades. Então a letra A tá perfeita, podem marcar. Está certíssima, tá, gente? Vamos para a próxima questão. Já é a letra A. Vamos para a 8ª. A 8ª já vamos para mais uma obra aqui do romance urbano. A primeira obra, né, que a gente falou, que foi Memórias de um Sargento de Milícia, que é uma obra muito, muito boa, gente. Vale a pena ler. É a história de Leonardinho, lembra? Do Leonardo Pataca e da Maria das Hortaliças. Maria das Hortaliças, olha o nome da personagem, gente. Coisa mais chique do que essa nem tem. E aí, lembra que a gente vai trazer aí uma obra que eu também, mais uma vez eu digo, que é uma obra que vai trazer as características já do futuro, digamos assim, realismo, pré-realismo aí. Embora fossem obras do romantismo, tá? Memórias de um Sargento de Milícia. Sobre Memórias de um Sargento de Milícia, não se pode
afirmar o quê? O quê? A obra tem como protagonista um anti-herói de características picarescas, o que afasta o livro dos padrões da idealização romântica. Gente, é exatamente isso, gente. Olha, observem só. É uma obra do romantismo. Sim, deveras, de fato. O protagonista, gente, vai ser o primeiro anti-herói da literatura brasileira. É o Leonardinho, ele é mau caráter, ele vive em conflito. O padrinho, a madrinha dele leva ele pequenininho pra ser coroinha na igreja, ele se mete em confusão, sabe? O tempo inteiro ele já vai começar mal, porque ele já vai nascer de uma pisadela e do beliscão, porque o pai e a mãe dele começaram a flertar, começaram a paquerar lá no navio, vindo de Portugal pro Brasil. O pai dele dá um pezão, pisa no pé da mãe dele, Maria das Hortaliças, que pra responder que tá afim dele, dá um beliscão dele. Podia dar o que isso aí? Já chega aqui no Brasil grávida, né? O que era um tabu? Falar de relacionamentos amorosos sem ser dentro de um casamento. Então, assim, a obra vai fazer, o que o autor vai trazer aqui pra gente? Ele vai trazer o Manuel Antônio de Almeida, ele vai trazer o anti-herói, que o Leonardinho, ele é mau caráter, faz de tudo pra se dar bem, não respeita a lei. Também outra característica, fala do subúrbio, que até então só tinha o quê? Os saraus, os bailes, né? Lá na Moreninha, lá em Aurélia, lá em Lucila, todo mundo nas festas, é a elite. Aqui eu vou ter o quê? O subúrbio carioca. Então, assim, a obra tem como protagonista um anti-herói de características picaretas, é o picareta, malandro, o que afasta o livro dos padrões da idealização romântica. Sim, dentro dessa perspectiva está certo, sim, muito bem elaborado, inclusive a letra A. E B, a dimensão fantasiosa de que se revestem as peripécias de Leonardo, o livro pode ser considerado realista devido à análise crítica dos costumes da corte. Sim, dentro dessa perspectiva, sim. A gente até consegue observar algumas características aí, como eu falei, realista. Mesmo assim, nós temos a dimensão fantasiosa que se enquadra no romantismo. Letra C. O final do protagonista é bem sucedido, visto que ele se curva ao universo das ordens e das regras sociais. Gente, é bem sucedido, mas ele não vai se curvar, ele vai conseguir os cargos, inclusive o cargo de ser memória de um sargento de milícia. Ele vai ser um sargento de milícia, mas não é porque ele tem qualificações para isso, ou porque ele tem mérito para isso, mas é porque é tudo muito arranjado. Vai mostrar que os cargos são coisas que alguém, um madrinho, um padrinho que é amigo de alguém, que te coloca lá dentro. Vai mostrar que todas as pessoas que estão ali ao seu redor, muitas delas conseguem dinheiro por meio de práticas desonestas. Então, assim, é a letra C, gente. A letra C está certa, podem marcar, tá? Vamos lá? 9ª questão. A Moreninha, lembra da Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo, que didaticamente é considerada a primeira obra que dá início ao romance, né? O romance urbano. Não é o Filho do Pescador, gente, que eu sei que é o filho lá na literatura tem o bendito Filho do Pescador, Teixeira de Souza, se não me engano, mas didaticamente os vestibulares consideram a Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo. Vamos ler o trecho a seguir, né? Diz o seguinte: entre os rapazes, porém, há um que não está absolutamente satisfeito. É Augusto. Será porque no tal jogo da Paulinha, tem por vezes ficado viúvo? Não. Olha só, gente. Lembra que eu falei que em A Moreninha era o típico romance, assim, café com leite, que, assim, os jovens faziam tudo de acordo com a moral, com os bons costumes, e tudo era muito, sabe, dentro das caixinhas, cada caixinha, cada pessoa tinha a sua caixinha, estava ali tudo muito bem preenchido. Era uma ilha, eles estavam na ilha que eles não diziam, mas era um mundinho ali da elite, dos filhos bem-nascidos, dos estudantes de medicina, que tinham famílias, muita herança, era um pessoal que vivia no luxo. E olha o jogo que eles brincavam do jogo da palhinha. Olha os rapazes da época que brincavam. E aí tinha viúvo, casado. Sabe aquela brincadeirinha que muitas que eu lembro que na adolescência a gente fazia? Você colocava quantos anos você ia casar e quantos filhos você tem, onde ia morar, aquela coisa. Eram as brincadeiras inocentes da época. Então, eles falam que o Augusto estava insatisfeito. Será que é porque no tal jogo da palhinha tem por vezes ficado viúvo? Não. Ele esperava isso como castigo à sua inconstância. A causa é outra. A alma da ilha olha, mais uma vez não vão dizer onde é a ilha, não está na sala. Quem era que não estava na sala? Era a Moreninha, gente. Augusto vê o jogo ir seguindo o seu caminho muito bem em ordem. Não se rasgou ainda nenhum lenço. Felipe ainda não gritou com a dor de nenhum beliscão. Tudo se faz em regra e muito direto.
muito direito. A travessa inquieta e buliçosa, a tentaçãozinha não está aí, que é Dona Carolina, está ausente. Com efeito, Augusto, sem amar Dona Carolina, ele assim pensa. Já fazia dela ideia absolutamente diversa de que fazia ainda há poucas horas. Agora, segundo ele, a interessante moreninha é na verdade travessa, mas a cada travessura ajunta tanta graça que tudo lhe perdoa. Dona Carolina é o prazer em ebulição. Se é inquieta, é buliçosa. Está em selo é sua maior graça. Aquele rosto moreno, vivo e delicado. Gente, interessante que quando ele fala aquele rosto moreno, vivo e delicado, eu já falei da construção dessa mulher brasileira, né? Que tira um pouco daquele cenário das mulheres sempre loiras, né? Que eles colocavam na literatura. Perderia metade do seu vale se não estivesse em contínua agitação. O beija-flor nunca se mostra tão belo como quando se pendura na mais tênue flor e voeja nos ares. Dona Carolina é um beija-flor completo. Ufa, essa descrição desses romances bem idealizados são um tanto quanto cansativos às vezes. É porque é tudo muito perfeito, gente, o mundo que eles vivem. E foi de ler esses mundos muito perfeitos que nosso próximo conteúdo será o realismo. E a gente vai introduzir o realismo falando de uma obra que é a Madame Bovary. E a gente vai ver o que dá a pessoa ficar lendo esse tanto de romance idealizado aqui. Aí depois tá achando que a vida vai ser tudo perfeito, e não é. Então, gente, aqui, voltando, ele vai dizer o quê? A única alternativa incorreta, mais uma vez, incorreta, sobre a obra e o trecho lido é... Qual é a única incorreta? O cotidiano burguês do século XIX é apresentado em diversos capítulos detalhados os hábitos dos costumes da época? Tá certo, então não é essa. B. A comparação de Dona Carolina a um beija-flor é um recurso estilístico próprio do romantismo e serve para enfatizar o caráter idealizador sobre a figura feminina, muito bem feita. A gente vê muito. Iracema era comparada com elementos da natureza o tempo inteiro. E é um recurso muito bem usado, né? E a letra C, a inquietação de Augusto é causada pela ausência de Carolina e não pelo fato do jogo estar monótono, é porque eles estavam ali, gente, sentados todo mundo ali na sala, depois do jantar ou depois do almoço, e começava a fazer esses joguinhos, e aí ele estava inquieto, não é porque o jogo estava chato, mas é porque a Carolina não estava ali no mesmo ambiente que ele. E letra D, Augusto começa a enxergar a jovem Dona Carolina como uma mulher sedutora e extravagante após alguns dias devidamente instalados na ilha. Não, gente, nenhum momento, tá pedindo a incorreta. Veja, nenhum momento, tô até voltando aqui para enunciado para o trecho da obra. Nenhum momento nós vamos encontrar traço de sedução em A Moreninha, tá? Tudo é muito bem construído, aí o romantismo idealizado, e não há nenhum tipo de pincelada aí de sensualidade, erotismo e extravagância não, tá? Pelo contrário, ela é colocada até como uma menina travessa. Olha só como ele compara aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Dona Carolina é o prazer em ebulição. Se é inquieta, é buliçosa, mas em selo, a sua maior graça, aquele rosto moreno, vivo e delicado, aquele corpinho ligeiro como a abelha, perderia metade do que vale se não estivesse em contínua agitação. Ela tá agitada, igual uma menina travessa, brincando. Ele compara até com uma abelha, não há nenhum tipo de comparação sedutora aí não, tá bom, gente? Então pode marcar a letra D, que está errada. A 10ª, gente, nossa última questão, ela vai querer o seguinte, deixa eu vir aqui para as alternativas. As 3 lacunas do texto são preenchidas por, tem aqui romance, né? Urbano, romântico, Manuel Antônio de Almeida, indianista, romântico, José de Alencar. Urbano, naturalista, Aloysio de Azevedo. Urbano, romântico e José de Alencar. Vamos preencher corretamente? Eu vou abaixar um pouco aqui minha foto para não atrapalhar o início aqui da leitura. Quanto à matéria, o romance brasileiro... Vamos lá. Quanto à matéria, o romance brasileiro nasceu regionalista e de costumes, ou melhor, perdeu desde cedo para a descrição dos tipos humanos e formas de vida social nas cidades e no campo. O romance histórico se enquadrou aqui nessa mesma orientação. O romance indianista, completem aí, constitui desenvolvimento à parte do ponto de vista da evolução dos gêneros, correspondente a certas necessidades, deixa eu subir aqui,
poéticas e históricas de se estabelecer um passado histórico e lendário para a nossa civilização, a quais os românticos desejavam, uma utopia retrospectiva, dar tanto possível traços autóctones. A figura dominante do período, José de Alencar, passou por todas essas vertentes e em todas deixou boas obras. Aqui, gente, esse fragmento aqui é de um grande crítico literário, deixa eu só subir aqui, um crítico literário chamado Antônio Cândido. E aí ele vai falar que o romance indianista está sendo constituído na parte da questão que de um passado histórico e lendário. Lembra que nós estudamos, então vai ser preenchida a primeira lacuna com indianista, e a segunda preenchida com os românticos. Isso que os românticos desejavam, ter suas representações dentro de todos esses fragmentos aí do romance. E o José de Alencar fez muito bem isso no romance romântico, no romance urbano, romance indianista, tá bom? Então podem marcar, vamos ver qual dessas a gente pode preencher aqui. Podem marcar a letra B, urbano, indianista, românticos e José de Alencar. Marcaram aí a letra B? Então, pessoal, por hoje é só isso, tá? E na nossa próxima aula nós daremos continuidade, certo?